Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Bom dia, minha gente. Está no ar mais uma vez o Oxe Mulher. São 8h01 aqui no estúdio da Rádio Calheta FM. Desejar um bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, também pelas ondas do rádio, na 98.5. Dá bom dia às meninas. Bom dia, Paulinha. Bom dia, eita, hoje tava bandinha aqui, a gente compartilhando agora o microfone. Isso. Coloquei ele no meio, nem pra Nádia, nem pra mim. Ficou meio bem. Ele agora. Bom dia. Bom dia, Solange Lima, bom dia pros nossos internautas, bom dia pra quem tá nos ouvindo aqui. Isso. Pela 98.5. Nádia Medeiros. Bom dia, lindona. Bom dia. Mais um programinha, né? Mais uma edição do Oxe Mulher aqui diretamente para vocês e com assunto, né? Que é de mexer os ideais aí de vocês sobre pensão alimentícia, né? Do que a lei obriga ao senso da responsabilidade, né? A gente vem tratando desse tema porque a gente é o social também, né? O programa Oxe Mulher tem esse papel. E desejar bom dia à advogada Lucilene, que estará aqui desmiuçando justamente sobre pensão alimentícia, né? Como fazer, quem pode fazer, qual o percentual, enfim, aproveite, participe, ligue através dos nossos telefones. 3521-3006 ou 3521-3002 e a gente vai estar aqui com o nosso momento blá 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 logo no começo, né, Paulinha? Exatamente. E já que a gente tá falando de criança, de pensão alimentícia, Isso. Solange Lima, todo mundo pensou em ser alguma coisa quando era criança. Quando eu crescer, eu quero ser o quê? Tu queria ser o quê, Solange? Rapaz, por escutar muito rádio, eu queria ser cantora. Oh, mas na verdade aí. não fui ser cantora, né? Depois de muito tempo, já adulta, já com o filho tudo grande, vim parar no rádio, que era meu sonho, né? Só que como locutora, é música. É música. Eu gosto de música. Eu acho que eu tenho várias memórias, na verdade, da minha infância. Eu fui uma pessoa que eu quis ser muita coisa já. Eu também quis. Eu quis ser advogada, eu quis ser juíza, eu quis ser um monte de coisa. Eu já quis ser aeromoça. Eu já quis sair do teatro, que ainda é uma paixão. Sim. Né? Hoje em dia eu sou pedagoga e acabei radialista. No final das contas, eu gosto de estar rodeada de gente. E falar, né, minha filha? E falar, eu sou meio tagarela. E Nádia, tu pensava em ser alguma coisa, Nádia? Eu acho que assim como muita gente nessa questão de ser aeromoça também, que a gente assistia, aquele pessoal tinha esse sonho, né? Vários outros sonhos, né? E também a questão do direito, né? De advocacia. Hoje sou assistente social, também fiz direito e radialista, né? Fazer igual a você, Paulinha. Na verdade, eu gosto de tagarelar, de estar junto com o povo, né? De estar nesse aconchego, né? Então a gente vai passar aí o microfone para nossa querida convidada, né? A Lucilene, né? Para não errar o nome. Isso, e antes disso a gente pede para os nossos ouvintes participarem com a gente aí no Isso. momento blá blá blá, liga, deixa comentário aí na live, o que é que você queria ser quando era criança e participa aqui com a gente. E se você alcançou seu sonho, né? Porque a gente foi, na verdade, contornando os nossos sonhos. Se adaptando, na verdade, ao que era possível dentro Exatamente. do meio que a gente vive, do mercado que atenderia a gente também, né? E nas épocas que a gente viveu, né, Paulo? Exatamente, o que foi possível. Exatamente. Lucilene, bom dia, minha Lu, amiga. seja bem-vinda. Bom dia, Chamar de Lu que é mais fácil, né? Pode ser, Lu. Tudo bom, minha gente? Prazer estar aqui. É muito bom ter esse bate-papo aqui com vocês. Estou me sentindo honrada. Gostaria de antemão agradecer a todos. Ao pessoal de casa, da bom dia, quem está aí no Facebook, quem está aí na rádio ouvindo, quem está aí pelo YouTube. Então, gente, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema muito especial, muito delicado e que diria um pouco complicado, né? Para se entender, muita gente tem muitas dúvidas. Trabalho com isso todos os dias e acaba sendo
corriqueiras dúvidas das pessoas, apesar de ser um direito assistido por muito tempo, mas as pessoas ainda acabam tendo dúvida. É muito bom estar aqui. E o meu sonho, eu queria ser primeiro cover de Sandy. Primeiro, eu queria ser, então eu dançava, cantava, mas aí não deu, né? E depois, queria ser professora de história, eu sou muito curiosa, então acabei sendo professora, formei professora e queria ser juíza. Não cheguei lá ainda, mas sou advogada e estou muito feliz. Consegui chegar na metade. Se não conseguir o restante, estou feliz. Eu gostei do não cheguei lá ainda. Muito bem. Isso bom. Aproveitando o ensejo, né, a gente gostaria de saber, né, porque o ouvinte quer saber qual o objetivo da pensão alimentícia, já que é um tema tão delicado e de um modo que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender facilmente. Advogada doutora Lucilene, né? Mais conhecida por Lucunha. Lucunha, exatamente. Gente, a pensão alimentícia nada mais é que, como eu falei, um direito assistido, que o requerente, eu vou falar assim, claramente, vou falar trocar em miúdos, a mãe ou o pai, ou a avó, ou a tia, ele busca um auxílio financeiro da outra parte. Não só a mãe, como o pai, como a avó, mas quem detém a guarda da criança, ele busca do outro um auxílio financeiro para que possa ajudar essa criança, não só financeiramente, mas na educação, na saúde, no lazer. Então, assim, é um auxílio que permite o outro conviver melhor, viver melhor. Perfeito, Lu. Até porque, pelo nome, pensão alimentícia, muita gente imagina que seja um auxílio para alimentação. E, na verdade, não é, né? Por isso que a gente abriu o título da entrevista de hoje como o que é que a lei obriga e seu senso de responsabilidade. Né? A gente tem um valor X que é determinado pela justiça, mas o seu senso de responsabilidade vai até onde? Vai além desse valor X do que você seria obrigado? Será que eu, como pai, como mãe, né, nesse meu senso de responsabilidade, posso querer dar mais do que a lei determina? O que é que a lei determina e até onde eu posso ir? Não tem limites, na verdade, né? Não é verdade. Na verdade, não temos um valor fixo. A lei não determina a porcentagem ou valores. Na verdade, a lei ela vê a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Então é um binômio que vai ser necessidade versus possibilidade. Então, se um pai ganha muito bem e o filho precisa muita coisa, ele vai igualar. Se o pai recebe pouco, mas o filho precisa muito, mas ele não consegue chegar ao nível do filho, mas o juiz vai tentar igualar, não vai fixar um valor 30%, 40%, que é o que a gente trabalha na prática, mas aí a gente vai ver a necessidade da criança e de quem está pagando. E como você falou, não existe um valor só. Eu, como pai, o censo, ou mãe, eu posso, fim de ano, além de ter dado a minha pensão, eu posso, como é o costume nosso, brasileiro, pernambucano, comprar o sapato de fim de ano, comprar a roupa de fim de ano, comprar um brinquedo de Natal. Então isso não é proibido. A lei não proíbe, só vou dar a pensão, o meu valor e pronto. Isso é o censo do pai, da mãe, do avô, do tio, de pegar esse valor, de pegar esse presente, de pegar, levar ao shopping e escolher um presente, escolher uma roupa, escolher um sapato que a criança sempre quis, comprar um material escolar que não está determinado na sentença. Então fica a caráter, fica a critério do pai, da mãe, do avô, do tio, da pessoa que está responsável. E a gente tá no telefone. Alô, bom dia. Bom dia, minha querida Solange Lima. Mário. Rapaz, você não sabe, eu persigo você a semana toda, não sei se não tem não. Seja bem-vindo ao Oxe Mulher, Mário. Pode parabenizar imensamente a sua super inteligência, que Deus concede sempre assim. Amém. E você continue nos transmitindo assim, tudo de bom, né? Amém, Mário. Frente a essa competente emissora, né? Veja bem, eu quero parabenizar a sua empresária aí, a renomada doutora Luciana, né? Lucilene. Lucilene. Isso. E eu, particularmente, como você me conhece, eu sou um curioso, né? Sim. Na advocacia, eu sou um advogado rápido, vamos dizer assim de passagem. Pois não, Mário. A minha pergunta seria direcionada, né? Ao tema mesmo, pertinente ao tema. Certo. Eu conheço uma parte, mas tenho dúvida em outra. Primeiro, saber da excelentíssima advogada se na pensão alimentícia, né, quando há recusa do pai em fazer o teste de paternidade, me parece que já existe uma legislação que configura se ele, né,
o pai. Certo. Quando a justiça determina e ele não faz, que tem pai que não quer fazer a paternidade para reconhecer o filho e pagar a pensão, né? Isso aí é uma pergunta que eu quero fazer a ela, né? Se ainda está de pé esse dispositivo legal. E a outra seria no sentido de que existe a pensão alimentícia para a mãe ou só para os filhos. O juiz pode determinar uma pensão, mas separou, deixou a mulher sofrendo alguma coisa assim. Existe uma pensão assim de aspecto legal para a mulher, a mãe no caso, né? Certo. Ok, Mário. Não sei se deu para entender bem. Deu perfeitamente. Deu, né? Deu sim, então, deu sim. Desejo boa sorte para vocês, um bom trabalho. Obrigada, Mário. Um abraço para você. Bom dia, Mário. Obrigada, Lucilene? seu Mário. Sim, é possível que a mãe pague pensão para o filho, que o pai pague pensão para o filho, mas como é possível também que o filho pague pensão para os pais, para a mãe ou para o pai. Claro que é um caso específico, vai ser estudado, vai ser analisado pelo juiz, se a mãe é idosa, se o pai é idoso, se é doente, se não tem condições de se manter e o filho tem essa possibilidade quanto à necessidade da mãe e do pai. É possível sim essa pensão. E quanto à questão do DNA, se a mãe tem dúvida de quem é o pai do seu filho, é preciso entrar com ação no judiciário para fazer essa investigação da paternidade. Aqui o nosso judiciário ele tem um convênio, né, com as clínicas que fazem esse tipo de teste de DNA e é preciso entrar com ação e fazer esse teste. E ele vai ser notificado, a pessoa, o pai, vai ser notificado e caso ele não queira, é possível também trazer ele coercitivamente para fazer o teste. Certo? Então, de uma forma ou de outra, o teste acaba ocorrendo. Isso. Né? Somente a negativa de que eu não quero fazer não configura, né, que o juiz vai dar aí ele como pai de fato. Não, é preciso ver, é preciso haver uma investigação, notificações e talvez haja essa condução coercitiva e se ele se negar, o juiz pode de ofício, dar a sentença de ofício. Ô, Lu, e no caso, eu acho que a pergunta do Mário teve também no sentido de na separação, em caso de não haver filhos, Isso, se a foi isso que eu mulher entendi consegue também. receber uma pensão alimentícia do ex-marido. Sim, é possível sim. No caso concreto, analisado pelo juiz, é possível sim haver uma pensão entre as partes, tanto da mulher para o ex-companheiro, ex-esposo, como para a ex-esposa, ex-companheira. Mas normalmente é sempre ao contrário, né? Mais um homem para a mulher. Não, corriqueiramente é do homem para a mulher. Né? Normalmente os homens trabalham, acaba deixando a mulher em casa, cuidando dos filhos, não permite que ela estude, ou então tem uma saúde frágil. Então o caso será analisado dessa forma. Se realmente houver a necessidade, se ela nunca trabalhou, se ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, se ela tem uma doença e não consegue trabalhar, então o juiz determina essa pensão alimentícia para ex-companheira, para ex-esposa. E seria vitalícia? Às vezes, se depende, se for uma doença, se for um caso de doença que ela não possa mais entrar no mercado de trabalho, que não tenha parentes que possa lhe ajudar nesse momento da sua vida, pode ser, dependendo do caso concreto, o juiz pode dar uma pensão vitalícia. E a gente já tá com um monte de gente aqui na live, né, gente? Isso é pra gente. Já tá um monte de gente aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar beijos aqui pro pessoal. Marcos Lemos, bom dia. Oximulé a todos os ouvintes. A Jaqueline Moura, bom dia. Leide Medeiros, excelente programa. A Ruizinilda, eu acho que é isso, né? Olha, bom dia, Oximulé. Tá aqui participando. Anderson Liz, bom dia a todos. Ótimo assunto abordado. Eu queria saber qual a porcentagem a ser pago. Acho que ela vai responder novamente. Acho que ela respondeu, não foi? Isso. Deixa eu ver aqui a Luciene Cunha. Estou tentando entrar pelo YouTube e não consigo. Eita, moleque! Pelo Oximulé, Oxi, que é o mulher. Facebook. Dá uma entradinha aí no Oximulé, Nádia. Isso, exatamente. Aproveitando, né, a gente também quer saber, acho que você já respondeu essa questão do percentual, mas também como fazer para adquirir a pensão alimentícia, né? Como se faz, quais os caminhos, né? Que essa também é uma das maiores dúvidas das pessoas, como fazer. Eu só posso com um advogado particular, enfim. Então, a questão do percentual eu acabei de falar, né? O juiz, ele vai ver a possibilidade e a necessidade de quem está pagando e de quem está recebendo. Não existe um valor fixado. No dia a dia, normalmente vai de 15% a 30% esse valor. Aqui nos nossos tribunais, aqui na nossa cidade, os juízes acabam determinando esse valor. E a questão como você pode ter acesso a essa questão da pensão alimentícia. Você precisa entrar com um advogado particular,
Caso não tenha condições financeiras, a pessoa seja hipossuficientemente financeiro, você entra com um defensor público. Pode ser estadual, pode ser municipal. Aqui temos os dois. Na nossa cidade temos estadual e municipal. Então você pode estar se dirigindo a um desses locais ou um advogado de sua confiança, levando documentações necessárias, pessoais, seu e do menor, RG, CPF dos ambos, certidão de nascimento, que vai comprovar que de fato é a outra parte é parte legível para poder pagar essa pensão, carteirinha de plano de saúde, se for o caso, declaração escolar, cartão de vacina. Então leva toda a documentação, vai munido de toda a documentação, leva tudo e dá entrada no judiciário. Só assim é possível uma pensão alimentícia para que a gente possa ter direito a uma sentença que possa ser cobrada depois, que possa ter algum efeito legal mais adiante. E caso a mãe se case, como é que fica? Né? Pode ser que ela case novamente. É verdade, normalmente acontece muito. Ninguém vai viver solteiro pra sempre, né? Tem muitas opções aí acaba que a dúvida é enorme. Vou casar, vou perder a pensão. Não vai. A pensão é para o filho e não para ex-esposa, para ex-companheira. A pensão é para criança, então a pensão até a maioridade, se for o caso. Existem outros fatores, mas se for a maioridade, é para o menor. Mas pode o pai alegar isso, que ela casou novamente e ele não possa mais contribuir? Ele pode alegar, mas aí ele vai ser negado. De qualquer forma, o juiz vai negar, não vai dar. Até porque o direito, né, a responsabilidade é dele enquanto pai, não do próximo companheiro da sua ex-companheira, no caso. Né, que a gente passa por muito questionamento, né? As pessoas dizem, confunde, né? A dano querendo repassar a responsabilidade para o outro. Exatamente. Também tem uma outra pergunta. Gestante tem direito à pensão alimentícia, né? Porque o pessoal só acha que ao nascer, né, a pessoa tem direito. Você pode responder? Tem sim. Existem os alimentos gravídicos. Então a gestante ela tem direito, inclusive ela pode entrar com ação no judiciário pedindo esse valor, exatamente para fazer o pré-natal, exames de pré-natal e o enxoval do bebê. E às vezes tem complicações na gravidez e acaba não sendo assistida, não tem no plano de saúde, mas o companheiro, né, o pai da criança, ele tem sim a responsabilidade de pagar os alimentos gravídicos, que se chamam. Lucilene, as mães de baixa renda, vamos dizer assim, né, são as que mais procuram o judiciário, esse meio de poder ter a pensão alimentícia? Solange, eu hoje trabalho na assistência judiciária municipal. Então, é um lugar onde as pessoas que têm a baixa renda que procuram nossos serviços. Então, assim, de fato, a maioria das pessoas que tem baixa renda, que não trabalham, que dependem digamos assim, de programas sociais, são essas pessoas que nos procuram para pedir a pensão alimentícia. Aí a gente fica imaginando aí como é difícil, né, para as mães hoje em dia, né, para as mães que estão aí cuidando dos seus filhos, ter que correr atrás de um direito, mas tem que procurar a justiça para que esse direito seja efetivado, né, Lucilene? É verdade. E muitas vezes os pais, eles se negam de todas as formas que você imaginar. Eles se escondem, ele pede demissão, eles se mudam de casa o tempo todo para não achar o endereço, porque é preciso que o oficial de justiça localize, chegue em mãos a intimação. Hoje não, porque a gente está num ano diferente, um ano atípico, mas o normal é entregar a notificação em mãos. E daí eles fazem de tudo, quando é um pai que não tem um senso de responsabilidade. Sim. Eles fogem de todas as maneiras, trabalham avulso, trabalham autônomos, trabalham sem carteira assinada, para que essa mãe não tenha como encontrá-lo, não tenha a possibilidade de ter essa pensão alimentícia. E na verdade eles se vingam nas mães, né? Sim. A pensão é para a criança. Exatamente. Né? E no caso dele pedir demissão, como é que fica? É válido mesmo os avós entrarem com a pensão? Então, o que acontece? Os avós, eles estão ali como um subsidiário, um complemento. O que acontece? Quando os pais, de fato, a mãe ou o pai, não conseguem pagar essa pensão, de fato, de maneira nenhuma, aí os avós são acionados, eles são subsidiários. Ou então eles complementam, já que o pai não consegue, digamos que a pensão é R$500. Tô dando lá em cima, tá? Isso aí é uma coisa muito surreal, né? Muito surreal dessa realidade. R$500 uma pensão. Mas aí o pai, com todas as possibilidades imaginárias, estudou, fez tudo, só consegue dar R$250. Aí os avós têm condições, têm a possibilidade, ele vai complementar esse valor até chegar aos R$500.
Caso o pai não tenha condições nenhuma de pagar, os avós são responsáveis para poder pagar esse valor também, eles são responsáveis. Luiz, nesse caso, isso aí, a requerente tem que ir lá e solicitar a justiça, né? Porque, por exemplo, às vezes já está determinada a pensão e o cabra vai lá e pede a demissão da empresa para perder esse vínculo e não tem mais como comprovar que tem uma renda para pagar a pensão. Então, a mãe que é responsável por receber essa pensão para a criança tem que ir lá na justiça e informar que essa pensão está parada em motivo de demissão e tarará, e aí os trâmites seguem. Isso. Quando é cessada, quando há uma sentença e o pai ou a mãe ou quem é o responsável, o alimentante, cessa, para de pagar, ela tem que ir fazer uma execução. Tem que procurar saber o porquê ele parou, se foi demitido, se não tem mais dinheiro, se não tem mais possibilidade de pagar. Mas aí, só voltando um pouquinho, gente, não existe essa possibilidade de não pagar a pensão. Tem que pagar de qualquer forma. Eu fui à audiência aqui com o juiz aqui no Cabo, ele mandou o alimentante vender água, vender pipoca, fazer de qualquer forma. Não pode deixar de pagar a pensão, tem que pagar. Mas aí a mãe, ou quem for o responsável pelo menor, procura saber as possibilidades e ver que realmente não tem condições desse pai pagar, de executá-lo, aí pede aos avós, vê que os avós têm a possibilidade melhor de pagar, pode fazer isso. Mas de antemão, o alimentante, ou o pai ou a mãe é responsável, ele vai ser executado para pagar essa pensão. Ô Lucilene, tem algum órgão ou alguém que fiscalize, por exemplo, a mãe está recebendo a pensão, mas ela não está direcionando corretamente esse dinheiro para a criança. Tem alguém que fiscalize isso ou é a família, o pai que tem que fazer isso? De fato, é a família, o pai, é o tio, de procurar de perto. Na verdade, tem que haver essa interação entre a mãe, o pai, os avós, os irmãos. Então, essa interação vai fazer com que, de fato, esse dinheiro seja usado para a manutenção da criança, para o melhor bem-estar da criança. Então, não existe um órgão fiscalizador. Existe o pai mesmo, ou a mãe, a avó, o tio, que pode fiscalizar e ver se realmente a mãe está usando esse dinheiro para a benfeitoria, benefício da criança. Já aconteceu de alguém chegar assim e dizer assim, olha, ela não está usando corretamente? Já, muita gente chega, doutora, eu quero cancelar porque não pode cancelar, você vai ter que ser mais enérgico, vai ter que ir lá e procurar saber, participar mais da vida da criança, né? Estar mais em contato. Ou então aconteceu já de uma avó ter a guarda da criança, mas o dinheiro ainda estava indo para a conta da mãe e a mãe não repassava, ficava com o dinheiro, usufruía do dinheiro e não passava para a criança. Mas corriqueiramente, Lu, a gente também verifica que existe muita disputa, né, inclusive de guardas para cessar a pensão alimentícia, né, tipo assim, eu não entendo essa questão de ser pai, né, que parece que quando separa, deixa de ser pai, né? Exatamente. Geneticamente, tira o DNA, não teve filho. O amor, o carinho, não existe. Inclusive, existe leis aqui, né, que fala sobre afetividade, né, de o pai ser obrigado a dar carinho, que veja que absurdo, que eu acho um absurdo, né? O abandono afetivo. Obrigar isso, né? Obrigar isso é bem complicado. Então, assim, a gente percebe que existe muitas vezes ações na justiça solicitando a guarda, mas com mero pensamento de cessar a pensão. Isso é corriqueiro também do seu trabalho? Acontece muito. E acontece, além de cessar a pensão, pede a guarda para não ter que pagar a pensão, às vezes existe um bem a ser partilhado, e quem fica com a criança, deixa para a criança, digamos, tem um bem, um imóvel, uma casa, então vai deixar o nome da criança. Então quem ficar com a criança fica no imóvel, digamos assim, no bem. E aí eles acabam fazendo isso. A disputa existe, já peguei casos desse jeito, que a mãe não queria os filhos, eram gêmeos, e não queria de jeito nenhum os filhos. Mas aí quando o pai entrou com a ação para fazer a partilha dos bens, ela quis os filhos de volta, porque o pai abriu mão para as crianças do bem, e elas queriam de volta os gêmeos. Aí foi toda uma complicação, e as crianças não queriam mais, o menor não queria mais ficar com ela, queria o pai. Então você vê como eles usam a criança como moeda de troca. Sim. É muito corriqueiro essa questão da moeda de troca, usando o menor para prejudicar a mãe, o pai, os avós. E o direito de família envolve muito essa questão, né? É bastante complicado quando se envolve família, né? Esse processo jurídico delicado, né? A gente pensa também qual o percentual, né? Que você falou dos percentuais que varia aí, né? De 15% a 50% no máximo. Mas existem aqueles pais que têm condições, mas que na audiência eu já vi muito, enquanto estudante de direito, alguns pais irem bem farrapilhos, assim, né? Bem dizendo comprovar que não tem condição. Mas aí você chega na internet, né? A gente vê
que Ostentando. ostentando, relógio de marca, essas coisas assim. Isso também conta como prova para as mães. Acontece bem interessante, Nádia. Eu fui a uma audiência e aqui em nossa cidade, e um juiz, ele é bem interessante. E o pai chegou totalmente sapato novo, relógio de marca, sapato de marca, todo arrumado, todo bonito, e dizendo que não tinha dinheiro para pagar a pensão do filho. Valor irrisório, minha gente, 100 e pouco, R$200. E não tinha, e o juiz disse, abra a carteira. Ele, não tenho dinheiro. Abre a carteira, o senhor tem quanto? Eu tinha 50 e alguma coisa. Tá de carro? Não, vou de passagem. Então, tira o dinheiro da passagem, o restante é do menino. Mas, doutor, você tem um sapato novo? Aí o juiz foi obrigado a falar, você tem um sapato novo, você tem um relógio novo muito caro, sapato, um tênis muito caro, e você quer dizer que não tem dinheiro para dar ao seu filho? Então, assim, acontece o inverso e acontece muito isso. Eles acabam querendo ter uma vida e não bem e acaba não proporcionando isso ao filho menor. E, como você falou, também é verdadeira. Eles acabam indo, digamos, de uma forma maltrapilho, não tem condições e chora e faz todo um processo. Doutor, estou sem condições, eu tenho outra família, eu tenho minha mãe, tá doente. E eles acabam falando várias coisas para intimidar o juiz, para convencer o juiz a deixar a pensão menor, a diminuir o mínimo que eles podem. É bem complicado, é bem corriqueiro essa questão também. E a justiça, ela recorre também às redes sociais, já que ela falou nisso aí, né? Dá uma olhadinha lá no Facebook, no Instagram do camarada para ver como é que anda a vida dele. Solange, eu junto tudo. Olha, eu aprendi na faculdade que você pode pedir tudo ao juiz, até um beijo. Então não sabe se você vai dar. Um beijo, um abraço, uma aperto de mão, você pode pedir tudo ao juiz. Só não sabe se ele vai dar. Mas aí o que acontece? A gente pede tudo. Se é uma mãe que diz que de fato não tem nada no nome do ex-companheiro e ele acaba viajando, trocando de carro, altas viagens, no Instagram ostentando, eu junto tudo, as fotos e filma, tudo que puder, junta tudo. Junto também a necessidade da criança, tudo que a criança come, veste, gasta em remédios, na saúde. Então junto tudo que se pode ver a necessidade da criança e veja a possibilidade do pai. Então tudo que é possível juntar para mostrar ao juiz, para comprovar que de fato ele tem a possibilidade maior de dar o que ele dá, melhorar a pensão, majorar a pensão, eu faço. Eu já ouvi dizer também que essa é uma das leis que que mais dá certo no Brasil, que é a pensão alimentícia, né? O cara não pagou. Tem gente que diz, corre o risco. não brinque não, porque a pensão funciona, é feita a Maria da Penha, né? Exatamente. Tem algumas leis que parecem ser meio negligenciadas, Sim. Mas tem algumas que se sobressaem, mas eu acho que é muito mais pela procura, né? Algumas parecem negligenciadas porque as pessoas se omitem na denúncia, enquanto outras estão começando a ser mais vistas, digamos assim, né? E a questão da pensão alimentícia, Lu, quer queira ou que não, é uma coisa que dói no agora. Né? E mexer com o filho da gente é sempre mais difícil. Tanto para o pai quanto para a mãe, quem detém aquele amor, quem detém aquela responsabilidade de fato, né? É onde mais dói na gente, né? É onde mexeu, sai de baixo. Né? E aí aumenta a procura, na verdade, por esse direito, né? Isso, Lu? É verdade. Quando realmente mexe com o filho, nós que somos quem é mãe sabe, quando mexe com o nosso filho, a gente vira leoa, né? Vira onça brava. Isso. E acontece muito isso de eles falar, se não pagar, eu vou pra justiça. Então, o medo do que pode vir a acontecer, ele pode ter o nome negativado na esfera, né? Como conhecemos aqui, SPC, o Serasa. Ele pode ter conta bloqueada. Exatamente, a penhora de bens de conta de um bem que tem no seu nome. E caso contrário, a mãe queira na petição, a gente pode pedir uma execução com prisão civil, que é a que acontece, que é uma prisão civil que temos aqui no Brasil, e ele pode ser preso de 30 a 90 dias, né? Pode ficar 3 meses preso. E, de fato, acontece. E mesmo estando preso, né, não cessa a responsabilidade de pagar os atrasados, né? Porque muitas vezes eles pagam, né, dizendo assim, por favor, vamos fazer um acordo, eu vou pagar. Isso. Aí paga para tirar e depois quer fazer um acordo. Eu vi um acordo que foi, assim, horrível, tentando fazer com uma pessoa e disse assim, não, eu pago, digamos assim, o valor era R$300 e queria pagar de 25. Veja que valor absurdo, né? Porque muitas vezes os pais acham assim que eu dou R$300 de pensão, mas esses R$300 tem que ser para tudo. Minha gente, pelo amor de Deus, ninguém sobrevive hoje em dia com R$300. Tem muitas outras coisas, tem remédio, tem escola, tem alimentação. Uma criança tem uma alimentação, lazer diferenciado, né? Criança está sempre consumindo, querendo um pouquinho mais. E como é que um pai
Assim, é estranho pensar que um direito da criança tem que ser legislado, né? E dizer assim, forçado, né? Dizendo, olha, pai, você é obrigado a dar. Separou-se, e a responsabilidade separou-se também, deixou de ter filho. A gente fica pensando muito nessa questão e ouvindo muitos lamentos de mães nesse sentido, né? Inclusive nesse período aqui que a gente passou de boom, né? De swap, né? Com a saída desse pessoal, houve muitos processos no judiciário. O aumento foi dantesco, né? A gente pensou assim, o número aumentou bastante. E de pensão alimentícia, viu? Foi de pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade. Imagine só que preocupação essa mãe. E às vezes se relacionou com alguém de outro estado, e depois essa pessoa foi embora. E fugindo, né? E dificultando ainda mais, porque a justiça requer provas, requer endereçamento, requer uma parte de localizar, né? Então, até que isso venha cumprir e a necessidade do filho. A gente só pensa na necessidade, né? Porque o processo, de qualquer forma, no judiciário é um pouco lento, é moroso, né? É moroso. Então, enquanto isso, a criança vai sobreviver de quê? Né? A mãe, para estar até dar de amamentar, ela precisa estar bem, tanto psicologicamente quanto alimentada, né? Então, pense nesse processo. É bastante complicado envolver família, né? O judiciário trabalhar com a família, inclusive no próprio código. O próprio código é um dos maiores, não é isso? É verdade. Tem uma pergunta aqui, gente, do Marcos Lemos. Ele pergunta quando o alimentante pode pedir exoneração de alimentos devido ao filho. Então, temos a possibilidade da maioridade civil, aos 18 anos, ele pode pedir uma exoneração, e daí vai ser comprovado que levar que ele já tem a maioridade, que ele já pode sobreviver, né, pode trabalhar, e o juiz, em sentença, ele pode decretar essa exoneração. Mas existe também a possibilidade, enquanto o filho estiver num curso pré-vestibular, no curso técnico, numa faculdade, então aí, e não tem condições de se manter, nem manter esse curso, ele pode estender-se até os 24 anos. Ou o filho é doente, ou tem uma necessidade especial, e aí a mãe pode requerer alongar aí essa pensão, e vai ficar a critério do juiz e das provas e da necessidade, mais uma vez, do menor. E no caso do pai que cria o filho, a mãe pode entrar com a pensão alimentícia se ele chegar lá no juiz e dizer que não tem condições? Não entendi, Solange. O pai cria o filho, certo, né? E ele não está trabalhando. A mãe, tendo condições, ela tem o mesmo direito de pagar? Sim. Independente se o pai, Solange, tem condições ou não, se é o pai que detém a guarda. Certo. Os dois, eles precisam manter o filho. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles precisam, mesmo independente de com quem está o menor, a guarda de quem tem o menor, a guarda do menor, é dividido a responsabilidade ao pai e à mãe, aos dois. É possível, sim, o pai pedir alimentos para a mãe. Tem uma pergunta aqui do Renan, mas ela já respondeu, eu acredito. A pensão alimentícia é quantos por cento do salário? Então, acontece o que eu já falei, não existe uma possibilidade legislativa, na legislação, na verdade, 30%, 20%. Existe a possibilidade e a necessidade. Normalmente, no dia a dia, na prática, nós aqui, advogados, temos a ideia, o juiz dá tanto para um filho, o juiz dá 15, até um filho até 20, para 2 filhos é 15 para cada um, é 12 para cada um. Na prática, a gente acaba tendo a ideia do juiz, a ideia do dia a dia, até 30% do salário mínimo dessa pessoa, ou do salário dos rendimentos dessa pessoa, ou do pai, ou da mãe, ou dos avós. Mas não existe na lei um valor fixo. Existe um percentual que é dado no dia a dia, na vivência. E no caso da mãe ter 3 filhos com esse cara, como é que é dividida essa pensão? Da mesma forma, a gente pode ter 12 para cada um, 10 para cada um, 20 para cada um, dependendo da possibilidade do alimentante. Perfeito. A gente, um pouquinho antes, como a gente mencionou a questão da pensão do pai ou a pensão da mãe, dependendo de quem está aí retendo essa guarda. Quando a criança está na guarda da mãe e o pai paga essa pensão e a criança opta por morar com o pai, existe esse processo de reversão da pensão? Sim. Existe a possibilidade de estar morando com a mãe e morar com o pai, e o pai ter que lá dizer que, olha, agora o filho mora comigo, eu gostaria de exonerar essa pensão e pedir pensão para a mãe, que agora o filho está na responsabilidade dele e a mãe tem o direito de pagar essa pensão também. Isso, perfeito. Tem uma outra em relação a essas guardas compartilhadas, né? Porque hoje em dia praticamente essa questão do direito de posse de um e de outro cessou, né?
Muita gente confunde, dizendo, não, a guarda é minha porque eu sou a mãe, ou o pai diz, não, a guarda é minha porque eu tenho maior condição. Não existe, até porque a gente identificou, né, que o direito é da criança de conviver com ambos os pais, independente da condição, se separou ou não, né? E diante dessa responsabilidade que a gente trouxe o tema aqui, né, sobre pensão alimentícia, qual a ideia que se tem numa guarda compartilhada? Como é que se faz? O que acontece? Que até hoje, na verdade, não se sabe muito bem como é essa questão da guarda compartilhada. Porque é novo, né? É um termo novo, então, assim, acaba sendo mais complicado. Mas o que acontece? A guarda, de fato, fica com um dos pais. Não existe a guarda compartilhada, vai ficar, não é o ioiô, a criança não fica para lá e para cá, um dia com um dia com o outro. Na verdade, existe uma guarda, uma residência fixa. Isso. Um pai ou a mãe fica fixo, mas o outro tem o direito de dar a pensão. Até porque, deixa eu dar um exemplo mais claro para a gente entender. Digamos que a criança está precisando de um sapato, de uma roupa, de uma bolsa. Aí, espera o pai pagar. Espera o pai comprar, espera a mãe comprar. E acaba isso ficando a criança sem receber o que ele precisa. Então, a residência fica fixa com um dos pais e o valor também da pensão é dado para essa pessoa, ou para a mãe, ou para o pai, para que possa gerir, para que possa realmente cuidar dessa criança de forma melhor. O que a gente pode dizer hoje da guarda compartilhada é trazer os pais mais para próximo da criança. Porque hoje em dia a gente vê muito que dá o dinheiro, o pai ou a mãe entrega o dinheiro, entrega a pensão e esquece da criança, o que a gente estava conversando. Exato. O senso de responsabilidade. Uma outra questão, né? As mães também revoltadas pela ausência do compromisso paterno, normalmente agem assim, então se ele não deu a pensão, a partir de hoje ele não vai ver a criança, ele não vai ter acesso ao menino, o que eu puder impedir eu vou fazer, e a gente sabe que isso não é permitido. Não é permitido, acontece muito, Nádia, isso é o tempo todo. Doutora, eu não consigo ver a minha filha, mesmo dando pensão, ou então não dando pensão, acaba fazendo a criança de moeda de troca, mais uma vez a questão de fazer a criança, já que ele não pagou a pensão, então já que eu estou com raiva, já que ele arrumou outra esposa, outra namorada, outra coisa, não vou deixar ele ver a criança. Gente, não tem nada a ver, a pensão não tem nada a ver com o direito de visita. Existe um regulamento de visita para os pais que a mãe não permite, ou que a mãe não permite o pai ver, o pai não permite a mãe ver. Então, entra com ação, pede para regular, fica determinado em juízo e não tem nada a ver a pensão com alimentos. Isso é uma coisa à parte. Não pagou alimento, entra com execução, pede para o juiz, avisa para o juiz que está acontecendo, mas não proíbe o filho de ter esse direito de participar, né? Um pai ou com uma mãe ou quem seja a outra parte. A nossa live está aqui cheia de perguntas, né? né? Anderson Lins está aqui falando com a gente. No caso de uma filha especial, do pai falecido, a mãe que recebia a pensão, né? No caso de morte da mãe, a filha continua recebendo. Nesse caso, ela perdeu os dois pais. O pai era o pagante, né? E a mãe que recebia na conta a pensão do pai. E a ela mãe também faleceu. Né? Os dois para faleceram. onde vai a pensão? Então, na verdade, a pessoa não tem como. O tutor, ele vai tomar conta dessa criança e ele vai ficar com toda a responsabilidade da criança, de alimentar, de vestir, de educação e lazer. É assim que funciona. Porque não existe mais o direito, né? Encerrou-se ali com a morte do pai e da mãe. Não tem como Entendi. Seria o caso de você ver alguma coisa, algum benefício do INSS? Isso, exatamente. A criança quer ser assistida pelo governo, pela União Federal, com uma pensão, a pessoa que vai ficar com ela, o tio, a avó, a adoção, enfim, vai ser nesses termos. Até porque sendo especial tem acesso ao INSS, né? Tem Seria realmente via governo. Isso. Deixa eu dar uma passada aqui, voltar um pouquinho, na verdade, na nossa live. Ficou alguns comentários para trás aqui. Deixa eu ver, a Simone Lacerda está com a gente. Bom dia, meninas, já estou na área com vocês. Bom dia, Simone. Ruizenilda Monteiro, Deus abençoe você nessa rádio. Luciene Cunha está agradecendo a resposta aqui ao programa. E Simone Lacerda ainda diz, como sempre o programa está top. Nossa sócia, Renan Silva. Bom dia, excelentes orientações. Grande advogada, Lucilene Cunha. Mulher também paga pensão alimentícia, a gente já respondeu aqui com a doutora, paga sim. Leide Medeiros, aproveito para desejar feliz aniversário para o meu pai, guarda municipal Armando Monteiro. Parabéns, Armando Ribeiro. Isso. Aproveitar também, né, desejar feliz aniversário para o meu pai também. Paulo Eduardo de Lima. Parabéns aí para os aniversariantes do dia.
Moura fez um comentáriozinho aqui bem interessante. Isso acontece às vezes porque o pai desconta nos filhos os desentendimentos que tem com a companheira. É o que a gente vem batendo aqui na tecla. Né? A gente tá com o ouvinte na E linha, viu, essa Paulinha? disputa, quem tá com a gente? Alô, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Alô, bom dia. Eu acho que tá na linha, mas tu tá nos ouvindo. Tá na linha, mas eu acho que deu uma pausinha aí. Deixa o na linha com a telefone de lado gente. do gancho ou deixou o celular de lado? Alô. Pronto, não tá nos ouvindo, Liga de Paulinha? novo, vamos continuando. Tá com a gente também a Kelly Santos, o Anderson que a gente já falou, a Ivânia de Lima, bom dia, muito bom esse programa, estou amando, muitas dúvidas estou tirando. Kelly vem aqui dizendo pra gente, sabe as palavras, tem muita gente participando na live hoje, é um tema que mexe com muita gente, né, Lu? E aí, com tanta coisa, muita informação, a legislação é muito ampla, né, a vivência das pessoas no dia a dia é uma coisa que acontece muito. Sim, sim. Então chove de perguntas na live, chove de perguntas no telefone. E a gente também que vem aqui, todo mundo que a gente comenta, pergunta isso, pergunta aquilo. Da vivência que a gente tem também com as outras pessoas, surgem tantas dúvidas, né, isso, Lu? E aí a gente consegue, é muito bacana a gente poder ter aqui uma pessoa com essa vivência de dentro do judiciário para estar esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Né? As pessoas costumam ver a live depois, quem não pôde acompanhar aqui ao vivo. E aí fica um registro bem bacana de como a gente, na verdade, entender mais sobre o assunto, entender e resguardar nossos pequenos. Né? Que é o foco maior da pensão alimentícia, é a criança. Isso, é o que eu sempre comento lá, gente, vocês precisam parar de... o pai não fala com a mãe não fala com o pai, porque o bem maior é a criança, o bem-estar do menor é o que vai prevalecer. Outra coisa também, Solange Paula... Preservar o próprio desenvolvimento saudável da criança. Exatamente. Né? Porque, como eu falei anteriormente, é direito da criança conviver com ambos os pais. E os pais têm que ser sábios para isso, porque pode afetar, né, e trazer efeitos irreversíveis para a criança diante da problemática que a gente vê no direito de família. Ocorre muito isso, né? Porque o pai deixa de dar pensão, ele desaparece, mas a criança já tem um laço afetivo muito grande com esse pai. Isso. E o dano, né, afetivo é muito grande. Inclusive, já passei, né, por situações de crianças mesmas estarem sendo acompanhadas, a gente encaminhando crianças para acompanhamento psicológico, justamente por essa ausência do pai. O reflexo disso também na escola, o rendimento da criança cai. Enfim, é um contexto delicado e que os pais bem soubessem, deveria colocar a criança à parte, né, de qualquer problema e pensar apenas nela, né? Se tem problemas conjugais, separe, e a criança não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, muitos deles utilizam-se também da alienação parental. Isso. Né, denegrindo um ao outro, e é uma lei bem mais perversa, né? A criança sofre muito mais. Antes da doutora responder, a gente tá com o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, Luz. Deus abençoe aí a todas. Oi, Luzinete, bom dia. Olha, Bom dia. eu quero saber uma coisa. Com essa doutora, eu tô vendo que ela é muito boa. Certo. Aí ela me explicar. Eu tenho uma filha, tem 46 anos e tem 6 irmãos. Mas ninguém faz nada por ela, ninguém quer ela, porque ela perturba muito. Então, eu tenho a pensão do meu marido. Se eu morrer, ela fica com essa pensão? Senhora Luzinete, ela é especial? Ela tem um problema especial de saúde? Tem. Muito. Ela toma 7 comprimidos por dia. A senhora já tentou fazer a aposentadoria dela? Ela Auxílio tem. doença? E ela tem. E o SUS mandou uma carta para mim dizendo que ela não tem direito não por causa do meu benefício que o meu marido deixou. Mas E disse que o meu benefício dá para mim e para ela. E está dizendo que ia tirar. Ela já é aposentada, ela já tem essa benfeitoria do INSS? Não é do INSS, é do BBC. Ela tem um LOAS. É. Isso, exatamente, dona Luzinete. É um caso bem complexo o seu, porque a senhora já recebe, o seu esposo deixou uma pensão para a senhora, e o LOAS, ele tem que ter um requisito da miserabilidade. Então, assim, não
Exatamente, o quarto da família precisa ter um valor baixo de renda na família, então é um pouco complicado. Essa questão é mais uma questão previdenciária, certo? E enquanto a senhora estiver recebendo a sua pensão e a aposentadoria do seu esposo, realmente ela não vai conseguir receber o LOAS. Respondido, Luzinete? Tá bom, né? Eu vou fazer o quê? Vou entregar a Deus. É, minha linda. Mas continue tentando aí uma pensão para ela, né, doutora? Então, ela poderia, assim que ela for o caso, quando ela falou que ela pode ficar com a pensão dela, pode acontecer de quando ela falecer, transferir para ela. Ou então fazer o LOAS assim que ela falecer, Sim, infelizmente. entendi. Hoje, o LOAS é um pouco complicado por conta do requisito de miserabilidade que ela precisa ter para ter acesso ao benefício. Ao benefício. Luzinete, Agora. pois não, querida. Imagine, ninguém quer ela com esse dinheiro. Imagine ela sem esse dinheiro, se eu morrer. É complicado, mas vamos continuar e não vamos imaginar isso agora, tá certo, confiar em Deus, Luzinete? né, que vai dar tudo Tá certo. bom. Um beijo, obrigada. querida. Obrigada pela participação. Meninas, Bora lá, deixa eu voltar aqui de novo na nossa live, que tem mais comentários. Simone Lacerda tá aqui dizendo pra gente: Lucilene Cunha, suas respostas são muito claras e sábias. As dúvidas estão bem esclarecidas. Fátima Oliveira também tá com a gente, dando bom dia. Programa excelente, de parabéns. Cris Blose tá com a gente. Isso é muito importante sempre pensar na criança. A gente volta a bater na mesma tecla. A questão é a criança. infelizmente, né, Paula, quando ocorre essa separação, eles querem se vingar na criança, né? verdade. Infelizmente. Como a nossa querida Nádia disse, fica como moeda de troca, né? Aquela coisa. Isso, joga que a responsabilidade é de lá, ela tá verdade, lá, ela é. se vire. Aquele amor todo quando nasceu, tudinho, parece que é esquecido, né? Esquecido, é verdade. Eu bato muito nessa tecla, gente. O mais importante aqui é o menor, o mais importante aqui é o menor. Vocês precisam se falar. Às vezes eles nem se falam. É tipo um recado. A avó fala com o pai, a mãe fala com outra tia. Então, assim, acaba isso dificultando muito. Como o Nath falou, exatamente. A criança acaba crescendo com traumas, acaba crescendo, faltando uma parte ali, que é o pai, a mãe, é o avô. Não deixa falar com a avó, não deixa falar com os tios. Então, fica muito complicada a saúde mental dessa criança que está em desenvolvimento, acaba sendo prejudicada. E, assim, o carinho de pai, um consolo, um abraço, um beijo. Não existe nada melhor do que os pais, do que ter um carinho de avó. E muitas vezes é negado por pura birra, briga dos pais, que não precisa haver. Ainda tem um agravante, né, Lu? Porque muitos pais também, quando se envolvem com outra pessoa e que essa pessoa, por alguma razão, tem ciúme da ex, aí impede de que ele... Ciúme da criança. Ciúme da inclusive. criança, aí Isso. começa a ter complicação. E o mais triste, né, é saber que esse pai muitas vezes cede, né? Porque, assim, a prioridade é o filho. Isso. Filho é prioridade acima de toda e qualquer coisa, de qualquer relacionamento, né? E a gente vê muito isso, de que essas novas companheiras muitas vezes interferem negativamente nessa Isso. aproximação, É verdade. desse vínculo, e isso faz piorar a situação da criança, porque a criança ainda é muito pequena, não consegue entender e fica nesse movimento negativo, e isso ela sendo prejudicada, né? Porque ela sente esse amor verdadeiro pelos pais, quando os verdade. pais, quando separam, muitas vezes É não muito existe, doloroso. né? É doloroso, e a gente que trabalha diariamente com isso, a gente meio que sente na pele, esse caramba, isso é real mesmo, né? A gente fica assim um pouco decepcionado com os seres humanos, né? Fica totalmente complicado na cabecinha da criança, né? Muito. A visita, a falta do carinho, né? Ver a mãe reclamar que o pai não chega junto, nem na alimentação, nem no carinho, em nada mais, né? E isso, Solange, não ocorre somente em pessoas carentes, né? Existem também pessoas muito ricas que negam com seus certeza. filhos, Exatamente. e que muitas vezes os filhos entram com ação de reconhecimento de afetividade. Como, Isso. por exemplo, a gente teve o Pelé, né? Que não reconheceu algumas filhas, os traumas disso tudo, Isso. dos filhos, que muitas vezes eles não querem o dinheiro. Ô, Nádia, e no caso de Pelé que você estava falando, né, que foi a filha dele que chegou a ser a vereadora, alguma coisa desse tipo, Isso. ela era a cara dele. Não precisava nem de DNA, ela era muito parecida, né? Exatamente. Se fosse o caso de ver assim, Eu já presenciei uma audiência que acabei cedendo, acabei chorando, eu saí da audiência chorando, não acredito. onde o menino, ele era cópia do pai, não tinha como negar.
E o pai falou, ele não é meu filho, eu não vou meu dar Deus. pensão pra ele. E o menino se agarrando ao pai e abraçando e querendo o pai. E ele não é meu filho, eu não vou dar pensão, só vou dar pensão depois do DNA. Minha gente, não precisava do DNA de fato. O menino era filho dele, era cópia dele. Então assim, você fica... Tem momentos que você não consegue segurar. Imagina uma mãe diante dessa Uma situação, situação, que diz assim, exatamente. olha, se eu tivesse condição, Isso, jamais eu isso, estaria aqui passando isso. por essa situação. Humilhação, é humilhante. Porque é humilhante. sim. Humilhante e para criança, né, Desagradável, desagradável, doloroso, porque Demais. você é adulto, você se dói, mas você consegue se restabelecer. Mas uma criança, aquela imagem vai ficar para Fica para sempre. sempre. Meninas, estamos com o último ouvinte na linha. Eita, caiu. Caiu. A gente já se aproximando aqui do final, né? Já Isso, estamos... então, aproveitando, né, já estamos É. nesse bate-papo gostoso, né? Sim. Como é que a gente faz para lhe encontrar? Quem está nos ouvindo, né? Que os internautas, quem está em casa ouvindo, precisa Choveu aqui encontrar. elogios, viu, doutora? Choveu elogios a ela. Como é que a gente faz para lhe encontrar? Quem está ouvindo aqui precisar de uma demanda, porque você também trabalha particular. Sim. Por enquanto, eu estou na assistência judiciária municipal, fica ali na PS 60, do lado do PROCON, então eu trabalho lá e o meu escritório, por enquanto, ele fica, só consigo ir lá final de semana, estava fechado, mas a gente consegue reabri-lo final de semana hoje, a pandemia já assim, diminuiu, agora aumentou novamente, mas a gente consegue sim fazer demandas particulares, mas o meu foco maior é, por enquanto, na assistência judiciária. Estou lá, disponível, exatamente. Quem quiser fazer direito de família. Quais são os horários de atendimento? Nós trabalhamos das 8 às 16 e estamos lá para atender os munícipes que podem procurar. E essa questão da pensão alimentícia, crime também é feito lá e previdenciário também é feito lá na assistência judiciária municipal. Então isso é muito bom, né? Porque o ouvinte, se tiver qualquer outra demanda que seja além de pensão alimentícia, pode procurar assistência judiciária e que tem os técnicos responsáveis, Isso. né? Por exemplo, você especificamente trabalha Família, né? Direito de família, família, previdenciário. família previdenciária, Lá, aí tem isso. parte criminal, tem a parte... Tem, sim. Funciona junto com o PROCON? No mesmo prédio do No mesmo PROCON. prédio, Tem um PROCON do lado, do outro é assistência. Bom, então aí para você já sabe onde encontrar ajuda, né? Principalmente jurídica, e não precisa pagar, viu? Não Porque precisa essa é pagar, assistência é verdade. judiciária. Então aproveita a demanda que a Corre gente lá, tem procura duas, né? Corre lá e procura ela, viu? Que ela é gente fina. Isso, e aproveitar, né? De Em nome, segunda a sexta, é isso. em nome do programa Oxe Mulher, agradecer a sua aceitação do convite, né? Porque a gente se sente muito honrada de estar prestando esse serviço para a comunidade, porque dúvidas são muitas. De repente tem alguém ali do outro lado que talvez não ligou por alguma outra questão, até por vergonha, porque isso também é vergonhoso, É verdade. saber que você tem que lutar por um direito que deveria ser pleno, né, ali, Isso. mas que pode estar sendo atendido com a sua clareza aqui nas informações. A gente fica muito feliz, né? Enfim, Em Só caso de uma agradecer. consulta particular, você pode deixar telefone. Posso sim. Eu tenho um escritório junto com a minha sócia, a doutora Késia da Silva, e o meu telefone particular é 98807-1916. Então pode nos procurar e a partir de janeiro nós estamos lá, a partir do dia 2, todos os dias no escritório, das 8 às 16, também pode nos procurar. Eu e a doutora Pronto. Késia. Qualquer Instagram? coisa a gente vai deixar. Instagram é Lu Cunha Lins. ADV Lu Cunha Lins. isso, exatamente. Tem a nossa frase final. Eita, sim. Hoje, né, também aproveitando o ensejo, né, eu quero parabenizar o meu pai, porque também é o dia do meu pai, aniversariante, né, Armando Ribeiro. Hoje também é Dia Internacional do Voluntariado. Que bacana. E a frase do dia voltada para a criança, a gente trouxe aqui, né? Toda criança ou adolescente tem direitos legais e proteção plena. A garantia está na lei, mas a aplicação e a efetividade depende dos adultos, né? O Valmiro Silva, é o que a gente vem batalhando aqui, né? Exatamente, de falar. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Uma honra participar do programa. Programa maravilhoso. Obrigada mesmo. Olha aí, doutora. A gente vai encerrar com bom humor. O caso não é de bom humor, mas a gente vai encerrar
ficou assim um pouco mais descontraído, já que ela gostou da musiquinha. Gostaria de agradecer só a todo mundo que participou, que sim. mandou elogio, minha família, a pessoal que tá todo mundo aí assistindo. Muito obrigada, gente. Ai, que ótimo. E tem a cadeira cativa aqui, né? Sim, Isso, meninas. Estou à disposição. Exatamente, a gente agradece a todo mundo que participou bem agitado aqui na live hoje, quem ligou pra gente, quem não conseguiu ver, entra lá depois no nosso Facebook, a gente mais tarde ou até amanhã, a gente tá postando também o link no YouTube e explicando pro pessoal que tava perguntando, a gente não faz ainda live pelo YouTube, gente, ao vivo, porque tem algumas burocracias lá no YouTube que a gente ainda não consegue transmitir. Então o que a gente faz é, a gente transmite pelo Facebook, transmite aqui pela Rádio Calheta Isso. e depois é que a gente faz a postagem no YouTube do vídeo já baixado, ok, gente? Isso. Então qualquer dúvida, chama a gente aí no Instagram que a gente explica de novo direitinho. Olha E aí! aproveitando o ensejo, gente, também, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é uma das nossas Exatamente. questões que a gente tá pendente aí. Então, por favor, inscrevam-se no Tem que ter Oxe mínimo Mulher. de inscritos. Né? Isso a gente precisa de um número de inscritos mínimo aí pra gente conseguir transmitir também pelo YouTube. Porque a gente quer Exatamente. fazer multiplataforma. Então segue lá, aperta no sininho e fica junto com Não a gente. custa no Oxe nada, né? Mulher. Só apertar o sininho. Então a gente vai se despedindo aqui dos nossos ouvintes, dos nossos amigos aqui pelo Facebook, Isso. prometendo voltar sábado que vem, né? Semana que vem, com mais um assunto bacana para você ficar inteirado com a gente. E a nossa querida Lu, o nosso E muito mais um obrigado. convidado desenrolado, né? Que É. hoje mulher a gente só traz convidado desenrolado. aqui, viu? Desenrolada. Tchau, Beijo pra gente. Até todos. sábado. Pela hora. Assim eu só tenho a perder, mas já que a